Bom, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. Não poderia deixar de vir aqui hoje, depois dos acontecimentos ontem do 10 de junho. Já muita água correu debaixo da ponte, já muita tinta foi escrita sobre, e bem, por muita gente, sobre o sucedido ontem na cidade de Lagos, aqui no Algarve. Curiosamente escolheram Lagos, não é? Uma tendência muçulmânica forte e bastante acentuada também aqui na história de Portugal, e tudo isto são coincidências. Eu estive a ouvir agora ou melhor, tudo isto não são meras coincidências. Estive a ouvir agora o discurso da escritora Lídia Jorge, que ainda não tinha ouvido. Dei-me ao trabalho de ouvir, de sofrer, de estar aqui de forma sofrida durante meia hora a ouvir aquelas palavras, e também tive que fazê-lo de forma calma, ponderada, fazendo alguma meditação interna, porque aquilo não é fácil de mastigar para pessoas e cidadãos que se consideram patriotas, nacionalistas, filhos de Portugal e com responsabilidade acrescida que todos nós temos da defesa desta nação, porque todos a temos, e realmente é lamentável. O papagaio falante, portanto, estamos a falar do nosso Presidente da República, convidou, obviamente, esta escritora porque já sabia ao que vinha. Foi um fato feito à medida para um globalista como Marcelo Rebelo de Sousa, serviçal, portanto, ao serviço de interesses que não Portugal e de outras latitudes. E esta senhora, por curiosidade também, é por inerência conselheira de Estado, portanto faz parte de uma equipa exclusiva escolhida pelo Presidente da República para ser conselheira de Estado quando assim é necessário. Portanto, por aqui estamos conversados, não há muito a dizer. Eu só queria dizer que este discurso que ontem ouvimos, Lídia Jorge passou completamente ao lado da questão. Nem vale a pena estarmos a falar sobre aquilo que foi dito, que realmente é mau demais, é inqualificável demais, mas fazendo aqui uma breve análise sobre, se é que ela merece, mas sobre o discurso de ontem, que foi muito mais do que um discurso, é uma carta de intenções àquilo que nos espera se não fizermos nada, e esse nada é urgente, porque quando nós pensamos que as coisas vão acontecer num futuro mais distante, eles colocam esta perspectiva nova da Portugalidade do mundo e daquilo que nos querem fazer a este país, e que é notório e consensual para aqueles que acompanham a realidade emergente, colocam tudo isto num dia de Portugal, de Camões, num 10 de junho, num dia de Portugal e das comunidades portuguesas estrangeiras. Lídia Jorge passou completamente ao lado da questão. Não se trata de negar ou branquear as nossas raízes, que realmente, e temos que reconhecer, são muito mais plurais do que tendemos a crer, mas claro que é ridículo assimilá-las a uma amálgama, como ela disse, que os portugueses são uma amálgama de uma raça que não tem sangue puro. Trata-se sim de lidar com uma questão que nós temos, que é grave neste momento em Portugal, que ontem ninguém falou, que é, aliás falaram, mas ao contrário, que é as vagas migratórias massivas e súbitas, os desafios de acolhimento e de integração que tal fenómeno representa, e, designadamente, em matéria de coesão social e nacional, a preservação dos nossos usos, culturas e costumes locais que estão em risco, mas parece, de acordo com aquilo que a senhora Lídia Jorge ontem disse, não estão em risco porque eles na realidade não existem nem nunca existiram. Mas também o que é que se poderia esperar de uma autora que cultiva uma escrita deliberadamente tortuosa, só quem não a leu. Eu aqui há uns anos comecei por ler algumas obras dela, depois desisti, e olhem que é difícil para mim levar-me a desistir da leitura de um livro. Por vezes os livros dela caem quase na ordem das margens da elegibilidade, o que não esconde o seu pretenciosismo intelectual. Obviamente qualquer um pode ler um livro dela, ter um dicionário ao lado e achar-se uma pessoa com uma intelectualidade acima da média. Fica ao critério de cada um.
O Sr. Presidente da República, o catavento falante, ou o papagaio falante, uma desgraça. Este senhor é uma verdadeira e total e irremediável desgraça, já não tem solução. Não se pode ser nativo de um sítio de onde se não é nativo por definição. O nível de desinformação propositada para inflamar as pessoas da parte deste homem é atroz. A obtenção da nacionalidade, como em todos os países, tem regras e, como todas as regras e como todas as leis, têm que ser cumpridas e aplicadas, ainda que mais, neste caso muda-se as leis. Tivemos um período em que as regras não foram cumpridas e é preciso entender que, entre tudo o que correu mal e é preciso ajustar, e ele ontem surge-nos com esta brilhante frase que o sangue puro é um disparate. Portanto, o sangue puro português é um disparate e um perigo para a nação portuguesa. Ora, eu não sei, o artigo 308 do Código Penal converge para aquilo que é a penalidade a aplicar sobre um crime de traição à pátria, e uma figura de Estado, um soberano Presidente da República, num dia 10 de junho, com esta agravante, fazer comentários destes, eu acho que não sei que se não estaríamos aqui perante um crime de lesa pátria sobre a alçada e aplicabilidade do Código Penal. Mas é o Sr. Presidente da República, já nos habituou, as pessoas aceitam e pode dizer tudo o que muito bem quer e lhe apetece. De cima a baixo, das mais altas instâncias do Estado, aos pensários políticos da ocasião, a submissão do discurso único é total. Tudo de cócaras ou exercícios sofríveis de contorcionismo para tentar justificar o injustificável. Foi o que aconteceu ontem. Felizmente para nós, o último 10 de junho de Marcelo. Bem, felizmente não, porque a seguir vem outro que ainda é pior. Quanto aos mais altos cargos, estes vendem-se aos globalistas maçónicos. Não é expectável que as suas ações sejam outras que não estas. Eu, acima de tudo, não entendo como é que o povo, mesmo sendo pouco instruído, e englobo os que têm aqui os que também têm cursos superiores, e onde eu me incluo também, nesta pouca instrução, porque todos temos o nosso grau de ignorância, uns mais, outros menos, mas como é que as pessoas continuam a votar nesta gentalha? Como é que ainda vai votar a seguir este Presidente da República? Vamos colocar lá outro que, se não é pior, traz outros requisitos e outros preceitos graves para o país. Esta gentalha que nada mais tem feito que nos empobrecer, ficarmos dependentes das esmolas que nos dão, ainda que essas esmolas tenham a nossa proveniência através dos descontos que nós fazemos. E o povo vota em pessoas que dizem que para eles o Presidente da República, e votam em pessoas que dizem que para eles o Presidente da República deveria ter um mandato e depois fazem dois, elegem-no duas vezes, e não é preciso muito estudo para se entender um mentiroso. Basta ser honesto e ter um mínimo de senso comum. Bom, a porta da rua é serventia da casa. Marcelo vai sair, ainda que eu não esteja de acordo com a expressão da porta da rua, porque para este senhor, para este cromo, o aeroporto de Lisboa é que seria a porta da rua. Eu sugiro que ele vá para o Brasil, por onde poderá ficar. Creio que tem lá um filho, parece que ele está zangado com o filho, porque se ele fica por aqui, muita tinta ainda vai correr, ainda vai dar muito que falar, e o ego dele, que não se aguenta, ainda nos vai prejudicar no futuro, mesmo não sendo ele Presidente da República. Creio que ele está zangado com o filho, que faça as pazes com o filho, que vá lá para o Brasil, ou então que diga, quando chegar ao Brasil, que vai entregar as cadeiras das gêmeas. Com tanta palhaçada, este senhor, este cabeça de ovo, já se esqueceu da atrapalhada e de tudo aquilo que os nossos impostos têm andado a pagar à conta das suas asneiras. Querem forçar o caminho da imigração do terceiro mundo numa agenda globalista para os quais estes senhores trabalham, retirando-nos o orgulho de ser português. E são estes líderes miseráveis que nós temos, e ontem usaram o dia 10 de junho como panfleto e como arma para tudo isso. O mundo corre perigosamente o ideal máximo do comunismo, neste momento, sem família, sem pátria e, acima de tudo, sem valores.
Passaremos a ser robôs num mundo dominado por tiranos, com pele de cordeiro, com discursos redondos, muito bonitos, sobre o que eles pensam que é o correto, e impondo a sua democracia ou a sua pletocracia, que é o totalitarismo deles e para o qual cada vez mais nos encaminhamos. O Presidente da República é um serviçal globalista, como eu já referi, e não me canso de repetir, sem dignidade para presidir uma nação sobre um povo digno. Eu, da minha parte, coro de vergonha perante a mediocridade e baixeza desta gente que nos deveria governar e representar dignamente perante o mundo. Sinto-me envergonhado, sinto vergonha alheia perante o mundo por me deixar governar por tal corja de gentalha, reles e medíocre até à medula, como dizia o escritor. E a seguir vem Gouveia e Melo. O Almirante ontem se foi passear para o monumento aos combatentes ali em Lisboa, na caça ao voto e numa atitude populista. Claro que as televisões lá estavam para o levar ao colo. Quando alguém expressou a sua indignação perante tal, essa pessoa, como não pensa de acordo com o regime e de acordo com a narrativa que nos querem impor, essa pessoa passa a ser um antidemocrata. É agora a nova retórica desta nova democracia que nós conhecemos. Não estamos de acordo, somos antidemocratas, somos fascistas ou somos de extrema-direita. Para terminar com a cereja em cima do bolo, a organização ontem, que foi feita, creio, pela Câmara de Lisboa, mais uma vez o Sr. Mexia, outro lesa traidor à pátria, tinha como, era uma cerimónia, imagine-se, interreligiosa. Portanto, já era uma mistura entre a religião católica e a religião muçulmana e, claro, tiveram que convidar o imã, portanto, que é o líder máximo da comunidade muçulmana em Lisboa, para essa cerimónia. É curioso que o imã de Lisboa já se pode, se calhar, considerar como um embaixador ou como um chefe de Estado, porque nós estamos perante uma invasão de um Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um Estado que não tem território, é uma religião onde se implementa impõe a sua sharia e impõe as suas regras, os seus regimes, a sua cultura e os seus costumes, doa a quem doer, e nós estamos a caminho de perder a nossa nacionalidade, a nossa identidade. E ontem, o 10 de junho, foi como que o entregar da bandeira de Portugal ao mundo, retirando aos portugueses a sua identidade e a sua soberania. Quem não viu isto ou é cego, ou anda muito desatento, ou então é um antipatriota e um antinacionalista, como muitos por aí que infelizmente eu vejo, pessoas que me dói a alma, alguns até conhecidos e amigos, e veem isto com a maior das animosidades, com a maior das levezas, e deixam o barco navegar até que um dia as velas deixam de ser nossas e já não tem a bandeira de cruz de Cristo, mas teremos lá a espada de Maomé. Um grande abraço a todos.